Eu saí de manhã de casa e enfiei o remédio no bolso. Agora que enfiei a mão aqui, lembrei que eu tenho que tomar remédio. Minhas vitaminas. Três vezes no dia eu tenho que engolir umas pílulas de vitamina. E antigamente, gente, eu não perdia peso, mas nem que quisesse, né? Agora, qualquer atividadezinha que eu faço assim, meio agitado, 1, 2 dias, eu perco peso. Coisa boa, né? Mas, você achou eles? Então, bom, então vamos lá. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente viu isso aqui semana passada, porque a gente estava falando sobre a liberdade do Espírito de Deus para trabalhar, né? A gente viu também que lá em João, Jesus ensinou a respeito daquele que nasce do Espírito, aquele que nasce da água, e ele falou sobre o vento também. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todas as pessoas que são nascidas do Espírito. E tudo para falar para você a respeito do mover de Deus. Aí a gente viu também, quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus e o homem em movimento. Deus escolhendo uma família para fazer um movimento que dura até hoje. Quantos anos já faz isso aqui? 3.000 anos, mais ou menos. Até perdi agora a referência. Esse movimento continua até hoje. Dessa palavra aqui, que começou lá em Gênesis capítulo 12, veio a promessa para Abrão, mais tarde Abraão. E Abraão fez o que Deus mandou, saiu da casa dele, da parentela dele, começou uma família longe dali, e essa família, como Deus havia dito que ela cresceria, ela cresceu, e ela cresceu, e ela cresceu, e ela cresceu. Ninguém hoje pode contar os descendentes de Abraão, assim como Deus disse que seria como a areia da praia. Ninguém pode contar a areia. Ele disse que seria como as estrelas no céu. Ninguém pode contar as estrelas e saber o número delas. Então ninguém pode saber, ninguém consegue definir os descendentes de Abraão em números. E eles se movimentam até hoje. Hoje, como nação, estão esparramados em todo o mundo, com sede em Jerusalém, em Israel. Mas é um povo que se movimentou, se movimenta, porque um dia Abraão decidiu sim se movimentar. Não sabia para onde ia. Não sabia para onde ia. Mas Deus disse para ele assim: levanta aí, pega as tuas coisas e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual a direção, Deus? A terra que eu te mostrarei. Eu fico imaginando como foi Abraão pegar todos os apetrechos dele, os animais dele, e posicionar para sair. Acho que o lugar que ele morava, que era Ur, só tinha uma saída. Porque se tivesse saída para lá, para cá, seria meio complicado, né? Qual delas? Para que lugar que a gente pega e sai agora? Então, provavelmente, Ur tinha uma saída e ele saiu naquela direção. Talvez tivesse outra saída, mas fosse para o mar, sei lá. Mas ele saiu para lá. E a partir dali, Deus foi orientando ele. Foi orientando. Então, tudo isso aqui para embasar o que a gente já falou e a gente vai continuar falando. O texto que a gente começou a ler outro dia foi: naquele dia, aí já mudando a história, tá? Lá para Marcos capítulo 4, naquele dia, um dia depois que Jesus fez algumas ministrações, já era finalzinho do dia, diz ali, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar:
aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou Jesus aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Pai, a nossa oração agora, o nosso pedido, é que o Teu Espírito Santo venha falar ao meu e aos nossos corações aquilo que o Senhor reservou para nós hoje de manhã. Que seja uma palavra clara do Senhor, uma palavra como o Senhor sempre traz, e que haja em nós a sensibilidade para ouvir, para entender e para decidir, praticar, viver, experimentar esta palavra do Senhor nas nossas vidas. Que não seja só uma palavra, mas seja vida que jorra em nós. Essa é a nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Então, ao findar da tarde, quando você imagina que está a hora de ir para casa, tomar um banho, lanchar, descansar, ou ao final da vida, quando você pensa que está na hora de se aposentar, ao final da vida, quando você acha que já fez tudo que tinha que fazer, Deus vem e diz para você: vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. E isso é uma colocação assim meio que fora do lugar, não dá para entender, Deus, por que o Senhor está mandando a gente fazer, ou falando para a gente fazer esse tipo de movimento. Isso não é hora de fazer esse movimento, a hora de fazer movimento é de manhã. Hora de fazer movimento na nossa vida é quando a gente é jovem. Hora de movimentar a nossa vida é quando a gente já tem aí os filhos crescidos. Hora de movimento na nossa vida não é quando a gente está cansado, Deus. Não assim não. Essa hora não. Mas Ele está dizendo assim: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado porque o que vocês tinham que ver até aqui, vocês já viram. O que vocês tinham que experimentar até agora, nesse dia, vocês já experimentaram. Do outro lado, eu vou trabalhar de um outro jeito na vida de vocês. Então, guarda isso no coração de vocês. Deus é um Deus que está sempre em movimento, sempre trabalhando. Ele não cansa, não desiste, Ele não nos enxerga como impotentes ou inválidos, ou pessoas que estão fora do circuito. Ele não joga a gente no monte de lixo da humanidade. Quem faz isso é o diabo. O diabo, ele pega as pessoas, ele neutraliza as pessoas, ele enfraquece pessoas, ele empobrece pessoas, ele droga pessoas, ele muda a cabeça das pessoas, e não é raro você hoje conversar com gente, cristão ou não, que estão falidos. Essa tem sido uma luta nossa, da nossa família, com algumas pessoas da nossa família, dos nossos familiares, não família, né? Família é o núcleo aqui, os familiares. Pessoas, os nossos familiares que estão dizendo: não presto, não sirvo, não consigo, não vou, não posso, não dá. Gente que tem pedido para morrer. É isso mesmo. Gente que tem pedido para morrer. Aí você diz: tá, são pessoas de idade? Não, são pessoas novas. Mas que já ouviram uma voz, que é uma voz de destruição. Ouviram uma voz que é uma voz do inferno, é uma voz que diz assim: Deus não lhe ama, Deus não é seu pai, Deus não vai fazer, Deus não quer fazer, você não presta, e Ele já tentou fazer, você não deixou, então agora Ele não vai fazer mais nada. Essa é a voz de pessoas, inclusive, que há anos ouvem o Evangelho, mas o Evangelho nunca foi na vida dela uma vida, sempre foi uma religião. Se você conversar com ela agora, ela não concorda, ela acha que não é assim, mas o fruto da vida dela é esse fruto, é um fruto estéril, é um fruto que não tem nada, não tem uma semente que vai gerar um outro fruto. É um fruto apodrecendo. Um dia já nasceu, produziu e agora está morrendo. Então são pessoas que estão querendo morrer, elas se sentem assim, elas se sentem inúteis, elas se sentem morrendo, porque elas não acreditam que Deus possa fazer na vida delas algo novo ainda hoje, mesmo no final do dia. Então, quando você lê essa passagem novamente, daqui para frente, nos anos da sua vida, você vai lembrar disso. Deus é um Deus em movimento. Quando Ele diz assim: deixe a multidão,
deixando a multidão, ele está dizendo para nós assim: olha, não dá para levar todo mundo junto. Ele falou para Abrão: Abrão, pega a sua mulher, os seus bens, e ele tinha um servo fiel a ele, e ele só podia sair com esses daí. E ele acabou levando outros parentes juntos. E esse parente, principalmente um deles, foi uma encrenca no caminho. Um problema sério. Então, quando ele fala para você, deixa a multidão, não se apegue à multidão. Não se apeguem àquelas pessoas que não vão te ajudar na caminhada. Deus sabe quando é que a gente tem que caminhar em multidão, e Ele sabe quando Ele tem que nos conduzir em multidão. Mas tem hora que Ele diz assim: deixa a multidão, e você vai. A outra coisa que a gente tem nesse texto é que eles levaram Jesus do jeito que ele estava. Como é que Jesus estava? Ele tinha passado o dia todo com seus discípulos. Ele tinha passado o dia todo ensinando, caminhando, e Jesus não estava de banho tomado, não estava com a túnica limpa, não estava com um perfuminho passado. Do jeito que ele estava. Gente, quando eu leio o texto e vejo que está escrito assim, do jeito que estava, a pergunta é: para que esse registro? Que diferença faz? Para pegar um barco e atravessar para o outro lado, precisava tomar banho? Eles estavam indo para uma festa de casamento? Para uma cerimônia que isso aconteceria à noite? Não. Mas aqui está registrado, do jeito que Jesus estava, eles levaram. Isso aqui faz a gente pensar que não dá para a gente dar um toque, um retoque em Jesus, para ele ficar do jeito que a gente quer, para a gente poder viajar com ele. Estão entendendo? Mas pastor, por que isso é importante? É importante, gente, porque continua sendo assim. Continua a humanidade achando que Jesus ficou um tanto gagá, ultrapassado, fora de contexto, o que ele fala, fora da cultura, não evoluiu. Aquilo que ele ensinou lá atrás foi uma coisa para aquela época, não é mais para hoje. E nem estou falando de coisas pequenas, que de fato tem muitas coisas pequenas que não são doutrinárias, que não tem a ver com pecado, que tem a ver com usos e costumes. Isso aí é irrelevante, isso aí não muda nada mesmo. Mas não é bem disso que a gente percebe nos dias de hoje. Ninguém está falando que você tem que se comportar assim, assado, porque naquela época era assim. Não, estão falando de coisas pecaminosas. Porque se nós estamos falando de movimento, de um Deus em movimento, o que impede o movimento? O que é a única coisa que impede o agir de Deus na vida do homem? Pecado. É o pecado. Não dele, obviamente, o nosso pecado. O nosso pecado que trava o agir de Deus. O nosso pecado que cria barreira para mudar a direção do vento. Pelo menos o vento onde nos alcança. Então, quando diz assim, e levaram Jesus do jeito que ele estava, significa assim, que nós não temos nenhuma autorização, nem liberdade para tentar mudar o que ele é, o que ele faz, o que ele falou, para se adaptar à nossa viagem, para se adaptar à nossa vida. Então pense em alguma coisa nos dias de hoje que você diria assim: eu acho que isso aí era pecado naquela época, não é mais hoje. Consegue pensar em alguma coisa? Querem dar um exemplo? Algo que talvez você já ouviu alguém dizendo, ou você já pensou, que era pecado naquela época, mas não é hoje. Não deveria ser hoje. Pode falar.
Não consegue pensar em nenhum? Alguma coisa que você acha que Jesus ensinou que hoje podia ser mudado? Que pelo mundo de hoje não seria pecado? Que separação? De casais? Divórcio? Divórcio. Até falaram com ele sobre isso, né? Divórcio sempre foi pecado? Sim ou não? Sim. Perguntaram isso para Jesus. Qual foi a resposta dele? Vocês não sabem, né? Não lê Bíblia, né? Porque hoje, nos dias de hoje, pessoas dizem assim: divórcio é um direito. Divórcio hoje é aceitável, não é pecado. É isso que a gente pensa hoje. E tem pessoas que olham o divórcio hoje como sendo algo para uma celebração. Tem gente que faz piada com isso. Não estou falando de cristãos aqui, tá? Eu acho que não. De fazer festa de descasamento. Descasamento. Tem a festa de casamento, festa de descasamento. Por quê? Porque já entrou no coletivo popular, no inconsciente, que isso é coisa mais normal. Não deu certo, separa. Como eu estava falando ontem, né? Os palhaços não estão dando conta lá no circo, troca-se os atores. Agora, olha para a Bíblia. Jesus só falou assim, só tem uma situação em que o divórcio de Moisés ele foi aturado, por causa da dureza do coração dos homens, das pessoas, né? Mas nunca foi a vontade de Deus, sempre foi pecado. E é tão duro ouvir isso hoje, né? Porque hoje está tão comum que quando você pensa nisso, mas o Senhor Jesus, dá para mudar um pouquinho isso aí, dá para pôr uma vírgula em algum lugar aí para mudar o sentido? Não, pecado é pecado, gente. Pecado é pecado. E todos nós pecamos, ou um pecado ou outro. Então, de alguma forma, todos nós, pecadores, estamos inseridos nessa. Se não é divórcio, é outra coisa. Então, mas isso é só para voltar e falar aqui daquilo que a gente pensa que a gente pode mudar em Jesus. Tem gente que fala assim, tá, mas isso foi para aquela época. Não, quando se fala de pecado, o pecado sempre foi pecado. Não é por uma época. Sempre foi pecado. Porque hoje as pessoas praticam com frequência, não quer dizer que deixou de ser pecado. Então, querem fazer uma caminhada para o outro lado, querem passar por esse movimento, vamos lá. Agora, lembra uma coisa, Jesus tem que ser o mesmo, antes, durante e depois, porque ele mesmo disse que a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Outra coisa que a gente viu aqui também é que pessoas em barcos seguiram Jesus. Porque não diz mais nada ali naquela passagem também. Não diz quem são elas, quantos barcos eram, quantas pessoas, quem eram as pessoas. Só menciona isso. Então, a pergunta fica assim, essas pessoas que resolveram também, na virada, no cair do dia, no finalzinho do dia, resolveram entrar no barco e seguir o barco que Jesus estava, quem elas eram? Pessoas que estavam com fome dele ou pessoas que estavam curiosas para ver o que ele ia fazer? As duas? Acontece que na passagem ali não aparece mais elas. O que aconteceu com elas? Então, pessoas com fome, navegam um pouquinho, a dificuldade, elas voltam com fome. Pessoas curiosas, elas navegam um pouquinho, vem a dificuldade, elas voltam para a praia. Não seguem o movimento. Essa pessoa é você?
essa pessoa está aqui hoje de manhã? Com fome, vai um pouquinho e volta, ou só curioso, vai um pouquinho e volta? Porque percebeu a mudança dos ventos. Fica a pergunta: quem são essas pessoas? Eles foram à frente de Jesus. Parece que não. Elas estavam seguindo ele. O texto também diz lá que na travessia, o que surgiu? Um vendaval. Lembra que a gente comentou aqui há um ano atrás sobre o vento como um instrumento pedagógico de Deus? Vocês já perceberam quantas vezes, o vento ele aparece na história bíblica? Vento movendo águas, movendo nuvens, movendo multidões, movendo areia, movendo o mar, movendo tudo. O vento é um grande instrumento de Deus, porque todas as vezes que vem o vento forte, hoje ainda, se vier um vento forte, daquele assim, passou de 70 por hora, tem pessoas que começam a ter calafrios. 100 por hora, já começaram a virar crente. Começam a orar. 140 por hora, todos se tornam crentes. Não é? O vento é uma coisa impressionante. Você só vê o efeito dele. E lá no mar, vento, e ainda para piorar, à noite, o que você acha que aconteceu? Pavor. Outra coisa interessante aqui é que não diz que esse vento foi providencial. Não fala assim que Deus mandou um vento. Diz que veio um vento. Não consultaram o IMEPAR, não consultaram o Clima Tempo Curitiba, não consultaram para saber se dava para fazer a viagem. Simplesmente foram. Talvez o tempo estava muito bom, tiveram segurança, ou não, o tempo já estava para virar. O fato é que o vento veio, e o vento que sopra para onde quer, começou a deixar eles apavorados. Enquanto eles estavam apavorados, onde é que está Jesus? Dormindo. Então vamos lá, o que a gente aprende aqui? Que na travessia para o outro lado, no movimento que Deus está fazendo na nossa vida, esse movimento não necessariamente vai ser leve e suave. Então está acontecendo um movimento na sua vida, talvez esse movimento seja bem agitado, está causando medo. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo, por quê? Porque quem está nesse projeto é Jesus. Daí você diz, mas ele está dormindo. Não é? É assim que muitos de nós enxergam Jesus na tempestade. Aquele que, olha aqui para mim, aquele que não se importa com o que está acontecendo. É isso, Gerson? É isso, senhoras? Ele não se importa. É isso, meninas? Ele não se importa. O negócio está arrebentando e ele foi dormir. Ele não está nem aí. Vocês concordam? Irresponsável. Olha o que está acontecendo e ele não está nem aí. Pega um travesseirinho cheirando peixe e vai lá para o barco dormir. Ele puxa a cadeira dele lá agora no céu, estica as pernas para cima, dá uma olhadinha lá embaixo e diz assim, deixa. Não é essa a sensação? Que coisa, que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Que tem que levar uma repreendida dos seus discípulos, que vão lá para ele e dizem assim, você não se importa? Gente,
Eles foram até Jesus e ficaram bravos com Jesus. Não se importa, a gente pode morrer se não se importa? Qual a imagem que você tem de Jesus quando ele é acordado? Porque Jesus estava cansado. E ele dormiu mesmo. Qual a imagem que vocês têm de Jesus sendo acordado para os discípulos com essa conversa? Qual a imagem que tem na sua cabeça assim? Eu só entrei em barco assim uma vez. Já contei para vocês que eu tive uma experiência horrorosa. Uma noite que durou uma eternidade. Cada balançada do barco era uma vomitada. Barco de pesca, né? Cada movimento era: quando é que isso termina? 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 Então, esse negócio de barco em movimento, barco pequeno, né? Deve ser uma coisa horrível. E Jesus está dormindo, sem ânsia, sem nenhum problema. Ele está dormindo. E os discípulos vão lá e dizem assim: e aí? Não se importa? Você não está nem aí? Não vai fazer nada? Não vai levantar? Não vai ajudar a gente? Nada mesmo? Nada, nada. Eu fico imaginando a cara de Jesus, assim, sonolento. Olha, aquele negócio que vai e vem. Deve ter sentado na cama dele, ali onde ele, na cama não, no banco onde ele estava deitado. E ele olha para aqueles homens e vê o pavor na cara deles. E ele: puxa, pessoal, desculpa, eu ter ido dormir, gente, por favor, vou dar um jeito nisso aqui, desculpa, pessoal, não fique bravo. Foi isso que Jesus fez? Não. Eu gosto de pensar que quando Jesus foi deitar, cansado, ele estava perfeitamente confiante de que eles chegariam no outro lado. Confiante, nós vamos chegar no outro lado. Por quê? Porque do outro lado há algo para ser feito. Do outro lado tem coisa importante para ser feito. Jesus não tinha dúvida de que eles chegariam do outro lado. E quando ele é repreendido pelos seus discípulos, ele acorda, ele vê o movimento que está acontecendo e ele precisa aproveitar a oportunidade para falar para aqueles discípulos a respeito de fé. A respeito de fé. E qual foi a pergunta que ele fez para os discípulos? Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Aí veja ali, ainda não tem fé. Já era para vocês terem fé o suficiente. Ainda não tem fé? Quando é que Jesus faz isso? Depois que ele vira, sentado ainda talvez naquele banquinho, ele vira para o mar e fala assim: aquiete-se, acalme-se. Nada de escândalo, nada de uma oração longa, né? Ele só fala para o vento assim: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou. E veio uma completa bonança. Você consegue ouvir essa voz de Jesus? Você ficar chateado, aborrecido, da humanidade. Mas quando você fala com Ele, você consegue ouvir Ele dando ordens ao mundo ao seu redor? Vamos lá, gente.
quando a tempestade vem, eu não sei qual delas está vindo ou ainda virá sobre a sua vida, mas o fato é que quando você fizer uma oração, talvez você vai precisar parar um pouquinho para escutar Ele dando ordens. Dando ordens, vamos pegar aqui um exemplo. É opressão que está sobre você, Ele vai dar ordem no mundo espiritual. Porque a opressão, ela costuma ser demoníaca. E Ele vai dar ordem ao mundo espiritual e vai dizer assim: saiam. Talvez a pressão ela seja de pessoas do seu relacionamento. E você levou essa questão para ele. Você acordou ele, né, porque ele estava dormindo, ele não estava enxergando nada, estava pescando lá na cadeira dele, né? Aí você chega para ele e diz assim: o senhor não vai fazer nada? Olha os meus inimigos aí, olha, eu estava lendo aqui que Davi, quando ele estava cercado dos inimigos, ele falou com o senhor e o senhor fez alguma coisa. E eu estou aqui orando, o senhor não faz nada. Aí você precisa ouvir a voz dele dizendo para os inimigos: saiam. Não toque no meu ungido. Não precisa você dar ordens. Você só tem que ouvir ele dando ordens. Talvez não é no mundo espiritual, não é no mundo relacional, mas é no mundo interior. Então vamos lá. Talvez não seja no mundo espiritual, não seja no mundo relacional, mas seja no mundo interior, o seu coração, a sua mente. Agitada, vendo o que não existe, ouvindo o que não existe, crendo naquilo que não é real. E sempre tem um inimigo que vai se aproveitar dessa coisa, porque você vai deixar transparecer, você vai deixar isso visível. E no mundo espiritual ou no mundo relacional, pessoas enxergam isso. Pessoas enxergam quando você está batendo parafuso aqui. No mundo espiritual também enxergam. Por quê? Porque você fala, porque você manifesta, porque você chora, porque você reclama, porque você faz e fala e se comporta de um jeito que não tem como as pessoas ou o mundo espiritual não saber. Então, isso evidente, você vai transparecer e esses inimigos vão aproveitar aquilo que é imaginação sua e vão trabalhar contra você. Então, algo está acontecendo na sua mente, no seu coração, aí você vai colocar isso para Deus e Ele vai dizer lá na sua mente, no seu coração: acalme-se. Aquiete-se. Agora vamos lá. Dessas 3 esferas, quais são as mais comuns? Quais são as que vocês acreditam que seja mais comum? Do mundo espiritual, relacional ou interior? Acredite se quiser. O pessoal lá está ocupado, muito ocupado. Pessoas aqui ao redor estão ocupadas, muito ocupadas. A sua cabeça, a sua mente, é onde nasce tudo. Então, a maior parte, a grande parte dos nossos problemas que afetam a nossa alma, que mexe com a nossa fé, que arruina a nossa vida, que abafa as nossas ações, que nos leva a uma vida de esterilidade, que leva a uma vida de incredulidade, que leva a uma vida de medo, está dentro da nossa própria cabeça. É uma tempestade criada dentro de nós mesmos. Por quê, pastor? Porque não enchemos a nossa vida com o Espírito Santo e com a voz dele. Já dizia a minha afinada avó, de muitos anos atrás: cabeça vazia,
Cabeça vazia. Vem lá, todo mundo junto. Cabeça vazia. Uhum. Aí tinha um pregador que esqueceu. Irmãos, cabeça vazia é piscina do diabo. E ele estava certo, também. Também, pode ser piscina, pode ser oficina. Oficina porque ele trabalha, né? A piscina é que ele mata de uma vez, afogado. Então é isso. Vamos terminar isso aqui? Disse para as águas, aquiete-se, acalme-se, e ele está dizendo isso para nós hoje. Lição 2, por que vocês têm tanto medo? Não tem fé? Outra lição que a gente aprende. Lembra da definição de fé que nós encontramos na Bíblia? A fé, lá em Hebreus capítulo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se... Eita, nós! Vamos fazer uma campanha de ler a Bíblia aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Gente, vocês me assustam com isso. É Hebreus capítulo 11, verso 1. As crianças lá embaixo já sabem isso de cor. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Jesus foi pôr o travesseirinho dele lá no seu catrezinho ali, no seu banquinho, sei lá o que era aquilo, e dormiu na certeza de que ele chegaria lá. A turminha ali no barco não sabiam disso. Jesus, ele estava com certeza guardado por uma convicção de que ninguém iria morrer naquela travessia. Por quê? Porque ele sabia que tudo daria certo. E isso é uma crença. Isso era o exercício da sua fé. Na sua vida, a mesma coisa. A sua fé não é irresponsável. A sua fé não é algo que você diz assim, eu não estou entendendo, eu estou tentando manter a fé, não estou conseguindo. Não, na sua vida, lembra de uma coisa, a fé, ela tem base, ela tem alicerce. Fé sem alicerce é fanatismo. Fé sem base, ela é como um vento. Fé que não tem essa estrutura, que não é você que cria, é uma fé que não leva a nada, é só boca para fora. E o exemplo mais claro que você pode ter na sua mente é de quando Deus falou para Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, leva lá e mata ele para mim. Quando ele ouve um negócio desse, agita as coisas dentro dele. Ou você acha que não? Espera aí, Deus está aprontando comigo, já me fez um monte de mudança na minha vida. Agora manda esse vento aí, eu matar, sacrificar o meu filho amado, o meu Isaac? Mas ele não argumenta, ele não briga, ele não reclama, ele não fala nada, ele simplesmente começa a preparar as coisas. E de madrugada ele sai pensativo e pelo caminho ele vai, sabe, buscando assim, porque a fé não se explica, tá? A fé primeiro você dá o passo. E aí no coração dele vem coisa assim, espera aí, não estou entendendo por que ele está mandando eu matar meu filho, sacrificar meu filho. Porque outro dia, quando eu estava lá sem filho, ele falou para mim assim, que eu vou te dar um filho. E ele me deu um filho. Olha assim, a base, a estrutura da fé de Abraão. Aí ele pensa o que mais? Acorda. Eu sei que vocês ficaram até tarde ontem aqui, mas não é para dormir agora. Ele pensou assim, me deu o filho. Falou que dele vai surgir a minha descendência. Que ele vai me dar filhos. E agora está mandando matar a galinha dos ovos de ouro?
Como assim? Aí ele chega a uma conclusão. Não, Deus não mente. Olha, isso aqui é onde ele pega todo aquilo que ele conhece de Deus. A base daquilo que ele já sabe quem é Deus, ele sabe que Deus é fiel, ele sabe que Deus não pode mentir, ele sabe que Deus não pode falhar, ele já sabe a respeito de Deus essas coisas. Ele pensa assim, eu estou entendendo uma coisa, vai ser dolorido, vai ser muito dolorido fazer isso, mas eu vou fazer, porque Deus se enfiou numa enrascada. É isso. Deus se enfiou numa enrascada quando Ele falou isso para mim. Porque se Ele não pode falhar, se Ele não pode mudar, Ele mandou eu sacrificar meu filho, já sei, Ele está testando a minha fé, e eu vou sacrificar meu filho. Só que Ele vai ter a obrigação de ressuscitar Isaac. Por quê? Porque em cima do Isaac tem uma promessa, e essa promessa tem que se cumprir, porque ou ela se cumpre, ou ele não é Deus. E como ele é Deus e ele não falha, eu posso até matar meu filho, até oferecer meu filho em sacrifício para ele, mas ele vai ter que devolver, porque morto não gera filhos. Pronto, gente. Simples assim. Simples não, né? Simples não, porque a pergunta é, Isaac vai entender isso? Isaac vai aceitar levar uma machadada? Porque vai doer. Vai doer no menino. Explicar para ele que ele vai morrer, mas que ele vai voltar? Então, essa parte foi difícil, mas o coração dele está assim, eu vou, porque se é para eu fazer, eu vou fazer. Mas que ele vai ter que devolver o filho, ele vai. Então, o processo é dolorido. O fazer a coisa é dolorido, mas o resultado vai ser... E ele vai em frente. Veja que interessante, Deus não pediu isso para a mãe, né? Não é? Não pediu para Sara, pediu para o Abraão. E tem outras razões porque Deus pediu isso para ele. Tem muitas coisas envolvidas aí, muitas coisas. Porque uma delas é que Isaac, ele é o tipo de Jesus. Na verdade, ele é o antítipo de Jesus. Segundo, porque Abraão precisava ser tratado de uma questão que tinha a ver com fé. Ele tinha problemas de fé. Ele foi chamado o pai da fé depois desse episódio, porque antes ele pisou na bola umas vezes. E outra que tinha a ver com o local onde seria sacrificado o rapaz. E depois tinha uma lição para eu ensinar para vocês aqui, milhares de anos depois, a respeito dele. Então tinha muitas coisas envolvidas aí. Mas o fato é que a fé é isso, ela tem uma base e a gente precisa pegar isso aqui. Isso aqui tranquiliza o nosso coração. Amém? Isso tranquiliza o nosso coração, isso nos deixa muito bem. E para finalizar, a pergunta feita por aqueles discípulos no barco, quem é esse? Quem é esse que até o mar, até o vento, as águas se aquietam? Quem é esse? E você responde o quê? A gente cantou a última música aqui, né? Quem é este? Jesus, uma certa ocasião, perguntou para os discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Aí alguém disse, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
É isso, meus irmãos. E eles chegaram no outro lado da travessia. Quem é esse Jesus que chama você para atravessar para o outro lado? É um Jesus histórico? É um Jesus simbólico? Ou é o Jesus Filho de Deus? Então, eu quero convidar você para orar agora e você vai responder isso para Deus. Quem é Jesus que chama você para atravessar para o outro lado? E você pode perguntar para Ele agora na sua oração: Jesus, o que é que o Senhor quer fazer lá do outro lado? Você pode perguntar para Ele assim: como que vai ser a travessia? Como é que vai ser o vento? Como é que vai ser o agito? O que vai acontecer no caminho? Pode falar o que você quiser com Ele. Porque uma coisa, igreja, eu não tenho dúvida, Ele quer nos levar para o outro lado. E esse outro lado é muito pessoal. Pode ser coletivo, pode ser para a igreja toda e pode ser individual. Vamos orar? Coloca isso para Ele agora, você sozinho. Talvez o chamado de Jesus para ir para o outro lado, na sua vida, seja um chamado para você se identificar com Ele. Talvez Ele está chamando você para se posicionar diante das pessoas. Então, se tem alguém aqui hoje que precisa publicamente se levantar agora e vir aqui à frente e dizer: sim, eu entendo que o chamado dele para a minha vida é para eu me identificar como um discípulo dele. Eu quero dizer para todos aqui que eu serei discípulo dele. Eu não quero mais ficar na posição de antes. Eu quero me levantar e atravessar esse mar. Eu quero ir para o outro lado. E esse outro lado é porque eu quero ser discípulo dele. Eu quero seguir ele. Então, se tem alguém aqui agora que precisa tornar público isso que está no seu coração, pode, fica à vontade. Se levanta, vem aqui que a gente vai orar com você. Se tornar discípulo de Jesus é entregar a vida para Ele e a partir de agora seguir Ele para sempre. Não importa quanto tempo faz que você ouve sobre Ele, mas a mudança é a partir de agora você vai se posicionar como um seguidor dele. E a coisa que o discípulo faz é se levantar. Não tem como ser discípulo de Jesus escondido. Não tem como entrar no barco e ficar invisível. Então, se tiver alguém, a gente vai terminar agora, você pode vir aqui e a gente ora junto.
Pai, obrigado. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelo sol que brilha e por todos os meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Obrigado por Espírito Santo de Deus ministrar às nossas vidas, aos nossos corações, nos trazer convicção e a certeza daquilo que a gente precisa saber do Senhor. E a nossa oração continua sendo: Deus, faça em nossas vidas a Tua vontade. Faça em nossas vidas a Tua vontade. Se do outro lado há algo especial que o Senhor quer fazer em nós, nós queremos experimentar. Esse é o pedido desta igreja, dos meus irmãos, nosso, juntos. E queremos nos preparar para isso, Senhor. Preparar coletivamente, nos preparar individualmente. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beleza, pessoal? Domingo que vem a gente vai ter a ceia. O domingo seguinte, se não estou enganado, é o domingo da Páscoa. Não? Não? Ainda não? Tem mais um? Daí o outro é o da Páscoa. Tá. A Camila ficou ontem responsável para ver para a gente um local para a gente fazer um piquenique, um domingo. Aí nós sugerimos o último domingo de abril, né? Então deixa eu colocar isso para vocês, eu tenho mais 3 minutos ali. O último domingo de abril, possivelmente, isso dando certo, porque onde eu acabei checando, não, se bem que eu não vi o último domingo, tá? Vai ser um local para a gente passar o dia. Um domingo, então a gente vai sair daqui de manhã, não vai ser no final do dia, tá? Vai ser de manhã, bem cedo, juntamos as coisas, colocamos um aviso ali no portão: hoje o culto vai ser em tal lugar, a uns 30 quilômetros daqui, daí ninguém vai, né? E vamos todos para lá. Gente, eu estou dizendo todos porque é a igreja. Eu não sei quanto vai custar, tá? Mas a gente vai ter que pagar a entrada desse lugar, porque eles não estão a fim de abrir para nós assim de graça, só porque gostam da gente, né? Então a gente vai pagar lá uma diária. Ah, pastor, mas em casa somos em vários e pesado tal. Não vai deixar de ir, porque a nossa filosofia aqui é: ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Se é por causa de dinheiro, ninguém fica para trás. Então, a gente vai. Ah, eu não tenho condução, não tenho como. A gente se ajeita, nem que tem que fazer mais de uma viagem. Carona, divide, entendeu? Nós vamos para lá, vamos passar o dia. Cada um leva a sua refeição. Eu sugiro, não sei assim se eu estou certo ou não, mas eu sugiro levar uma carne. O que você acha? Acho que sim. Então está resolvido. Bom gaúcho. Ó, vocês dois aqui. Eu acho que seria bom vocês dois fazerem o churrasco, César. Vou dar uma folga para o Zezinho. Chimarrão? Essa parte eu pulo. Os dois gaúchos aqui podiam ficar responsáveis para comandar a churrasqueira. Tá? A sugestão da carne é uma carne que você pode passar no mercado, pegar aquilo que você vai comer. Agora, o que não dá certo, já vou adiantar aqui, não dá certo, chega lá e dizer assim: está marcado aqui, essa carne é minha. Então, sai daí, churrasqueiro, que eu vou fazer a minha carne. Não vai dar certo isso. Então, vocês podem conversar com esses homens aqui e ver qual a melhor carne que a gente pode comprar. Uma carne que não seja premium, né? Porque daí a gente não consegue comprar para todo mundo. Mas uma carne boa, chega lá, põe num monte e você vai ver o que é multiplicação. Multiplicação da carne. Que dá certo. Quando você pega, coloca o seu pedaço lá com o pedaço do outro, vai ter carne voltando para casa. E a gente faz esse dia e a ideia é fazer o batismo do Pedro. Né? Então a torcida é que esteja uns 4, 5 graus. Combinados? Então marca na sua agenda, o último domingo de abril,
a princípio, a menos que a gente não consiga mesmo. Último domingo de abril, a gente... Café da manhã na chácara. Faz café, aí a gente faz o culto lá, faz o batismo, almoça, brinca, se tiver brinquedos lá, e final do dia voltamos para casa. Pescaria? Não, pescaria não. Não, pescaria ela isola a gente, não é? Pega o Zezinho, por exemplo. O Zezinho, quando eu fui pescar com ele uma vez, não tem conversa. E o Zezinho, vocês sabem, né? Todo mundo conhece ele há bastante anos. Ele é falador. Aí vai pescar, o cara fica em silêncio. Não é? Brincadeira. O Zezinho já é de falar pouco. Ele na pescaria, cara, tá morto. A gente ressuscita, né? Não, nesses lugares, se tiver, provavelmente vai ter uma vara lá, a gente pesca também, mas... pode ser. Então, esse é o dia que o Senhor criou, ele é um presente de Deus para a sua vida, para a nossa vida, é um presente de Deus para essa igreja. Então, shalom. A gente volta aqui domingo que vem e vamos celebrar a ceia do Senhor junto. Deus abençoe vocês.